céu e conta as estrelas, se é que você pode. O se é que você pode é Deus falando assim: Abraão, olha, você não pode ver as estrelas, mas as estrelas, elas estão lá. Ao anoitecer, você pode contar. Ela vai aparecer para você. Assim é as promessas do Senhor ao nosso respeito. O Senhor, Ele fala: Rebeca, olha, eu tenho coisas grandes para você. Rebeca, o seu cenário vai mudar, mas eu volto para casa e não acontece. É o Senhor dizendo: Rebeca, olha, não olha para a circunstância agora, porque eu sou o Deus que já fiz. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor quem revelou, foi o Senhor quem acreditou isso em suas mãos. Então, creia que Ele é o Deus que faz. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu me chamo Rebeca Sina, eu sou pastora ali na igreja Profetizando as Nações, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, falando não só para mulheres, mas para homens também. Que legal, fiquei feliz, porque um culto de mulheres, os homens também estão aqui presentes. Glória a Deus pela vida dos homens que estão aqui essa noite também. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu já me sinto assim, amiga da pastora Márcia e do pastor Anderson, de tanto que eu ouço falar bem desses pastores através da vida da Aline. Hoje eu conheci o pastor Anderson e daqui a pouco eu estou conhecendo a pastora Márcia, mas eles são muito legais. Eu tenho certeza que essa igreja é muito privilegiada de tê-los como pastores. Amém? Amém. Eu fico feliz por isso, queridos. Hoje está me acompanhando aqui a minha mãe, a minha tia. Elas estão aqui comigo. Eu estou vendo uma ovelhinha minha ali também, Gabi. Olha lá, a Gabi está aqui. A Aline Maria Eduarda. A Aline é meia minha, meia de vocês também, eu já estou sabendo, né, gente? Mas tudo bem, estamos, né? Somos filhas de um pai só. Não é verdade? Eu não sou ciumenta. Vamos lá. Queridos, abram a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 21. Ao encontrar, vocês podem se colocar de pé. Amém? Posso ler? Vamos lá. Gênesis, capítulo 21, vamos ler o versículo 1 ao 6, que diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. Fiquem bem esse versículo 6. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso, todos os que souberem disso, rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aleluia. Olha isso. Versículo 6 diz assim:
E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Quantos querem rir das promessas que o Senhor cumpre nas nossas vidas? Eu tenho certeza que nós sairemos daqui essa noite cheios, com a nossa boca cheia de riso, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vocês podem se assentar. Me acompanhem. Deus chamou um homem que estava lá em Ur dos Caldeus. Chamou Abrão, na época. E ele tinha uma esposa chamada Sarai. E o Senhor, Deus, o fez uma promessa. Quantos sabem a promessa que Deus fez a Abrão? Amém. Olha isso, que lindo. Adoro quando um jovem logo fala. Abrão tinha uma promessa que ele iria fazer dele pai de nações. Mas Abrão não tinha? Abrão, na sua velhice, tinha filhos? Não tinha filhos. Mas Deus fez uma promessa a ele. E essa promessa, gente, desde que Abrão recebeu essa promessa até o cumprimento, ele esperou por 25 anos. 25 anos, até que essa promessa fosse cumprida. Por que eu trouxe essa palavra essa noite aqui para vocês? Muitos de nós temos revelações vindas da parte do Senhor, amém? Quantos têm promessa? Quantos já ouviram uma revelação da parte de Deus sobre as nossas vidas? Eu já recebi, eu entendo claramente o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Eu quero compartilhar um pequeno ciclo da minha vida com vocês, que foi esse fim de ano. Eu já me apresentei, eu me chamo Rebeca, né? Eu sou casada há 12 anos, esse ano nós estamos indo para o 13º ano de casados. Eu tenho 2 filhos, o Pedro, de 6 anos, e a Estela, que está me acompanhando hoje também, ela tem 3 meses de vida. E no fim do ano, eu tive um momento muito íntimo com Deus. Por quê? Eu sou uma pessoa muito acelerada. A mulher tem um pouco disso, né? A mulher abre muitas caixas ao mesmo tempo e dá conta de todas elas. Eu não vou falar do homem, eu estou falando das mulheres, amém, mulheres? Vocês dão conta de tudo? Damos conta, a gente dá. E esse fim de ano foi um momento em que eu, enquanto mãe, enquanto pastora, enquanto psicóloga, enquanto auxiliar na minha igreja, eu sou auxiliar dos meus pastores, eu me vi em pleno fim do ano, gente, trancada dentro de uma casa. Eu vivi um isolamento por conta do nascimento da Estela. E dentro desse tempo, eu falei: Senhor, para me parar, só o Senhor mesmo. Porque em pleno fim de ano, eu com muitos pacientes, eu com uma agenda cheia, lotada de afazeres, não só profissionais, ministeriais e dentro de casa. Hoje eu estou me vendo em casa com uma criança. Só o Senhor para me parar. Só o Senhor para me parar. E eu ficava me questionando muito. E o Senhor virou para mim e falou o seguinte: o Espírito Santo falou comigo: Rebeca, nos últimos 3 anos aconteceram coisas muito significativas na sua vida. E você não parou em momento nenhum. Eu atropelei muitas coisas. Em 3 anos eu perdi a estrutura familiar da minha vida. Eu perdi pai, eu perdi os meus avós, pais do meu pai, eu perdi os meus avós. E eu não vivi o luto
Naquele momento, o Senhor estava falando, Rebeca, esse é o momento de você ouvir melhor aquilo que eu tenho para falar com você neste tempo. Rebeca, eu quero que você escute com clareza aquilo que eu quero que você faça nessa estação. Só que do jeito que você está, Rebeca, não vai ser possível não. 3 anos consecutivos, um ano atrás do outro, você não desacelerou? Rebeca, está na hora de você viver um processo. Está na hora de você viver o luto que você não viveu. Está na hora de você me ouvir com mais clareza, não no trânsito, não no consultório, não nos seus afazeres do dia a dia. Eu quero que você entenda processo. Mas muitas das vezes nós não queremos viver o processo. Nós estamos na era do aqui e o agora. A gente quer tudo no imediato. A gente não para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer com clareza. A gente quer que o Senhor nos responda muitas das vezes. Senhor, eu falo muito com os meus pacientes sobre o processo do plantio. Quem planta uma semente hoje e colhe amanhã? Alguém já plantou e colheu algo no dia seguinte, no mesmo dia? Eu nunca. Como que é o processo do plantio? O processo do plantio é o seguinte, a gente planta uma semente, a gente cultiva essa terra, vai cultivando, até que essa árvore, né, vamos pensar uma árvore, ela cresça, começa a dar frutos, e aí dos frutos a gente começa a colher. Eu vou te dizer uma coisa, uma certeza eu tenho. Isso é muito clichê, na verdade, porque quem sabe o que planta, sabe exatamente aquilo que vai colher. Quem sabe o que planta não precisa temer a colheita. Essa noite a gente precisa entender aquilo que nós estamos plantando em Deus. Em Deus, porque não há questionamentos no caminho. Vamos para a palavra? Davi, quando recebeu a promessa, quando foi revelado a ele, na verdade, quando ele foi ungido rei, ele saiu dali com aquela unção e foi para o trono? Não foi. Davi, ele precisou entender aquilo que ele recebeu em Deus, mas ele voltou para trás das malhadas. E assim, muitas das vezes, é conosco também. Muitas das vezes nós recebemos promessas, nós recebemos decretos, revelações da parte de Deus, dentro aqui, ó, da igreja, dentro dos nossos ciclos. Nós recebemos, nós temos convicção daquilo que nós somos em Deus, daquilo que o Senhor quer fazer de nós, daquilo que o Senhor vai fazer, mas muitas das vezes nós temos que voltar para o nosso lugar de dor. Muitas das vezes nós saímos de dentro da igreja e temos que voltar para uma casa, onde nós não gostaríamos de estar. Nós temos que voltar para o nosso trabalho. Nós temos que olhar para aquele irmãozinho que a gente não gosta, mas Deus gosta, hein? Muitas das vezes, conosco, o Senhor age assim, dessa maneira. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre processos. Sobre vocês entenderem aquilo que vocês estão plantando em Deus hoje. Mas vão viver a caminhada sendo preparadas, sendo preparados, sendo forjados para entender o tempo certo daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos entender isso. Nós, na nossa humanidade, nós não entendemos
nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo, nós não entendemos o tempo de espera, nós somos muitas das vezes como crianças mimadas, que quando a gente pergunta, a criança fala, mamãe, eu quero, eu pergunto para o Pedro, Pedro, por que você quer? Ele vira para mim e fala assim, eu quero porque eu quero. Não, Pedro, eu quero porque eu quero, não é resposta não. Eu quero que você me diga o porquê você precisa e porque a mamãe deve te dar isso. Nós precisamos ter maturidade em Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos viver processos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela está para o cumprimento daquilo que Ele vai fazer. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai. Quantos creem nisso? Eu creio, o Senhor vai fazer. Eu creio piamente nisso. O tempo de Deus, Ele nos prepara para nós aprendermos. Nós aprendemos. Certa vez eu ouvi de uma preletora que eu gosto muito, que ela diz que o tempo, ele é pedagógico. O tempo, ele é pedagógico mesmo. O tempo, ele é para aprendizado. Deus, querido, planta promessas deles em lugares inimagináveis. Deus faz para pessoas que muitas das vezes nós olhamos e nós não damos nada, mas o Senhor vem e diz, não, é através dela que eu quero fazer. É através dele que eu vou fazer. Mas para isso nós precisamos crer. O Senhor, Ele nos ensina. O Senhor, Ele quer que nós entendamos o processo dEle para que nós estejamos aptos, convictos daquilo que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo. O problema é que muitas das vezes nós olhamos para o nosso estado. Nós olhamos para o tempo presente. E quando nós olhamos para o tempo presente, a gente diz, como Sarai, né? Sarai, na verdade, fez o quê? Ela esperou por muito tempo, mas quando ela viu as circunstâncias dela e de Abrão, Sarai e Abrão, quando eles viram a impossibilidade, quando Sarai viu a impossibilidade, ela quis colocar o dedinho dela. Assim somos nós também. Assim somos nós também quando não demonstramos a nossa confiança naquilo que o Senhor prometeu. Sarai, por não saber esperar, vai lá, Abrão, pega uma serva sua e tenha o filho. E não é isso que o Senhor quer. Ouça bem, não retardem a bênção que o Senhor tem para a vida de vocês. Larguem o controle. O Senhor essa noite está falando assim, olha, tira a mãozinha daquilo que você não tem que colocar e deixa que eu faço. Deixa que eu tomo o controle, porque aquele quem faz é aquele quem garante, amém? Eu confio ou não confio? Mas muitas das vezes o desânimo vem, a tristeza, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor essa noite quer que a gente tenha convicção daquilo que Ele nos prometeu. O Senhor quem faz, é o Senhor quem garante. Vou falar uma coisa para vocês. Por que que essa palavra fala muito comigo, fala muito ao meu coração? A Rebeca é uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Já falei para vocês aqui no início. Então, é o Senhor falando assim, quando mostra esse cenário de Sarai
tomando a frente daquilo que Deus tinha que fazer. Rebeca, tira a mão daquilo que eu não mandei você fazer. Rebeca, tira a mão daquilo que eu não quero que você faça. Rebeca, saia nesse momento de cena, porque quem vai fazer na sua vida sou eu, não é você. Eu fui pesquisar o nome de Sara, de Sarai. E Sarai significa dominante. Olha isso, gente. Quem domina, deixa o outro fazer no seu lugar? Comigo, gente. Quem domina, deixa alguém? A pessoa centralizadora distribui tarefas. A pessoa que está para o tempo à frente, quer que estejam ao seu lado fazendo? Não. É o Senhor dizendo, olha, a dominante não recebe bênçãos. A dominante não vai ver a sua promessa sendo cumprida. Enquanto você for uma mulher dominante, enquanto você for um homem dominante, enquanto você não largar as chaves nas mãos de quem tem que colocar, a promessa ela não vai chegar. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Abrão, o significado é pai de um povo só. Mas a promessa que o Senhor deu a eles era o quê? Fala, amor, de novo. Pai de uma grande nação. O Senhor não tinha um povo para Abrão cuidar. O Senhor tinha uma nação. Só que o Senhor está dizendo para nós essa noite, olha, a promessa ela vai ser cumprida, mas vocês precisam entender aquilo que eu chamei vocês para fazer neste tempo. Neste tempo, vocês precisam me ouvir com mais clareza. Nesse tempo, vocês precisam dar as chaves nas mãos de quem vai fazer no seu lugar. Nesse tempo, eu quero que você aprenda a confiar e a esperar. O tempo, ele está nos ensinando. Se submeta ao tratamento de Deus. A gente precisa entender claramente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer neste tempo. O Senhor, Ele quer tratar de nós. O Senhor, Ele quer que nós entendamos a nossa identidade. Ele quer que nós entendamos o propósito. Mas nós precisamos ouvir com clareza e viver o processo. Se nós não vivermos o processo, querida, nós não viveremos o milagre. Só vive o milagre quem confia. Esses dias a gente estava falando lá na igreja sobre o milagre, o primeiro milagre que Jesus fez no casamento. O que aconteceu? O vinho acabou. Mas Maria vem, fala com Jesus. Jesus diz, o que é que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda, mas Maria está bem ligada ali, mulher, né? E fala, olha, faça tudo que esse homem aqui ordenar. Jesus pede para pegar aquelas talhas. E as talhas, naquela época, era usada para a purificação do povo. Servia para lavagem dos pés, lavar as mãos. Essa semana nós tínhamos lá um mestre que mora em Israel. E ele disse para a gente, o Rodrigo disse, que eles não só lavavam os pés para adentrar numa cerimônia.
Eles lavavam os seus acessórios, eles lavavam as roupas, eles lavavam tudo. Eu imagino a cor daquelas águas, que na época não tinha sandálias, né? O que seria que tinha, o que tinha naquelas talhas? Só que Jesus manda aqueles homens pegar que água? Aquela água, aquelas 6 talhas. E quando Jesus pede aquilo, eu imagino aquele discípulo pegando e falando, mas gente, o que é isso? Não é possível que ele está pedindo para a gente pegar aquela água. É aquela água. Muitas das vezes, olha isso, gente, nós também não queremos obedecer a instrução que o Senhor está nos dando. Porque, gente, quem vive milagre, o milagre do Senhor não são coisas comuns. Eu não vivo coisas comuns. Eu vivo coisas extraordinárias em Deus. O povo do Senhor é chamado de louco, não é verdade? Nós vivemos coisas extraordinárias. Quando Jesus pede aquela água, e aqueles discípulos estão lá, eu acredito que estariam muito desconfiados, mas obedecem. E Jesus manda servir aquela água para o mestre da noite. Eu acredito que no caminho, o incumbido de levar aquela taça tenha falado assim, olha, toma aqui, Jesus mandou te entregar isso. Mas, foi Jesus, isso é coisa de Jesus, não é coisa minha, toma. E quando aquele mestre ali prova daquele vinho, ele diz, mas não é possível, vocês deixaram um melhor vinho para o final? Olha isso. Gente, o que eu falei para vocês? Aqui, quando Jesus pede a água era muito, não era suja não, era muito suja. A água era sujíssima. Mas o discípulo, ele caminha, entrega a taça, e aqui tem o quê? O que tem aqui? Vinho. Não era qualquer vinho, era o melhor vinho. Gente, sabe o que o Senhor está falando conosco? Olha, aqui tem uma mulher muito dominante. Aqui tem uma mulher muito difícil. Aqui tem milagres muito impossíveis de acontecer. Aqui tem um cenário de muita violência. Aqui tem um cenário de morte, talvez. Mas aqui desse lado, no processo, tem vida. Aqui tem vida e vida em abundância. Aqui tem mulher que se submete ao marido. Aqui tem uma mulher que escuta o Senhor com clareza. Desse lado aqui tem mulher que vive o milagre de Deus. Mas o que o Senhor está nos falando? Viva o processo. O milagre está no caminho, no processo. Gente, quem não se submete ao processo, não vive milagre, não. Não vive milagre quem não se submete a processo. Nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus e parar de querer estar em lugares que Deus não nos chamou para estar. De fazer coisas que Deus não quer que façamos. Olha,
Eu vou fazer um convite para vocês essa noite, de não pensar no agora, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. O nosso Deus é um Deus do hoje, do amanhã, do sempre e eternamente. O nosso Deus não está preso aqui. O nosso Deus não olha para a pessoa que está pensando aquilo que vai fazer amanhã, porque, gente, vai lá, vai comigo aqui atrás, em Gênesis 15. Em Gênesis 15, a partir do versículo 5, diz assim: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será, Abrão, a sua descendência. Abraão fez o quê? Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui foi quando Abrão tinha recebido a promessa dele. Mas vai comigo lá para o versículo 12. No versículo 12 do mesmo capítulo 15 diz assim: ao pôr do sol. Leem comigo novamente. Juntos, vamos. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Só que no versículo 5 está falando para Abrão olhar para as estrelas. Se o Senhor ele está fazendo um convite para Abrão olhar para as estrelas, estava noite ou era dia? Não, gente, olha só. No versículo 5, o Senhor está falando para Abrão: olhe para o céu e conte as estrelas. Mas nos versículos mais à frente, no versículo 12, leem comigo, preste atenção. Ao pôr do Abrão foi tomado de sono profundo. Quando o Senhor faz a promessa a Abrão, era dia, não era noite. E quando eu olho para isso aqui, eu falo assim: Senhor, eu cresci. A minha professora da EBD esqueceu de me dizer sobre isso. Porque nós, na verdade, conjecturamos que quando Abraão é convidado a sair dessa tenda, é noite, mas não. Depois que Abrão recebe a promessa, é o entardecer, e ele é levado a sono profundo. Logo nos leva a entender que era dia. Então era o Senhor falando assim: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. O se é que você pode é Deus falando assim: Abraão, olha, você não pode ver as estrelas, mas as estrelas, elas estão lá. Ao anoitecer, você pode contar. Ela vai aparecer para você. Assim é as promessas do Senhor ao nosso respeito. O Senhor, ele fala: Rebeca, olha, eu tenho coisas grandes para você. Rebeca, o seu cenário vai mudar, mas eu volto para casa e não acontece. É o Senhor dizendo: Rebeca, olha, não olha para a circunstância agora, porque eu sou o Deus que já fiz. Assim como fiz para Abraão. Abraão, ele não podia ver as estrelas, mas ele tinha certeza que elas estavam lá. Ao anoitecer, elas apareceriam. É por isso que ele não podia contar naquele momento. Mas elas estavam lá. Assim é o Senhor conosco quando fala das suas promessas nas nossas vidas. Olha, para de questionar os sonhos e desejos que o Senhor tem para a vida de vocês. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor quem revelou, foi o Senhor quem acreditou isso em suas mãos. Então, creia que Ele é o Deus que faz. Foi Deus quem disse, foi Deus quem disse. Deus, ele não precisava de um ventre fértil.
Deus, ele escolheu Sarai. Deus poderia escolher uma jovem. Deus poderia escolher um jovem. Mas Deus escolheu Abrão para aquele tempo. E a promessa foi creditada a eles, Abrão e Sarai. Deus fará, queridos, a partir de vocês. Deus fará a partir de mim, Deus fará a partir de vocês. Creiam nisso, creia nisso, Dani. Deus irá fazer a partir de você. Só que nós precisamos respeitar o tempo. Não queira estar à frente de onde Deus não queira estar. Porque Sarai disse que não podia gerar. Ela pegou Agar. E vocês sabem toda a história. Ela comprometeu toda uma linhagem. Sarai comprometeu toda uma linhagem. E a gente vê isso até os dias de hoje. A gente vê isso até os dias de hoje. A sua precipitação pode te levar a ter marcas que Deus não gostaria que vocês tivessem. Apenas obedeça aquilo que Ele quer que vocês entendam essa noite. Nós não precisamos ter marcas. Nós não precisamos amanhã orar para o Senhor estar sarando as feridas que eles não gostariam que nós tivéssemos criados em nós mesmos. Gente, certa vez, eu estava num momento da minha vida em que eu falei assim: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa que são os meus sentimentos. Senhor, eu preciso que o Senhor cure as minhas feridas. Sabe aquela música do Regis Danese? Entra na minha casa. Eu não sou cantora, não. Cantora é a Brum, minha pastora. Mas essa música falou muito ao meu coração. Porque eu falei: Senhor, entra na minha casa que são os meus sentimentos. Deus, se eu permitir falar, dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mexer na estrutura, gente, é algo muito sério. Quando a gente fala sobre estrutura, a gente mexe numa delas, tudo vai ao chão, tudo rui. Mas naquela noite eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, que são os meus sentimentos. Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, porque o Senhor é a única pessoa capaz de colocar tudo abaixo. O Senhor vai mexer na minha estrutura, vai me custar muita coisa. Tudo vai ao chão, mas eu tenho certeza que o Senhor é o Deus único capaz de reconstruir toda a minha história. Nós temos muito medo. O medo nos assombra. O medo nos apavora. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Senhor é o Deus que diz que a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. A glória da segunda na casa não fala sobre um esplendor monumental, não. A glória da segunda casa fala daquilo que o Senhor tem como promessa nas nossas vidas em unção. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente seja morada dEle. O Senhor quer que a gente tenha confiança para cumprir, porque existe um mundo que espera com grande expectativa a manifestação dos filhos. Quem são filhos? Quem são os filhos de Deus? Quem tem certeza dessa filiação? Eu tenho, Senhor, que não passe de nós. A minha oração é: Senhor, que não passe de nós, que não seja preciso, Deus, que se levantem outras pessoas que façam por mim. Amém.
Nós precisamos entender, Senhor, hoje, entra na minha casa e cuida. O amor do Senhor é um amor tão lindo, é um amor tão furioso, que é capaz, gente, Ele nos envolve. Ele nos envolve de tal maneira, gente, que não há ninguém, nada que nos faça ser menos amado por conta das nossas condições. O Senhor não olha para as nossas condições. O Senhor hoje quer olhar para o seu coração. Essa noite o Senhor quer a sua obediência. O Senhor essa noite quer a sua entrega. Essa noite o Senhor quer a sua confiança, a certeza, o olhar naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Neste ciclo, a querida orou aqui, falou que os nossos corações, os nossos ouvidos possam ser terras férteis. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, sejamos um fruto bom. E é isso que Ele quer de nós como igreja. Gente, olha, Sarai, ela viveu quase 20 anos sendo Sarai. 20 anos sendo Sarai, mas Deus chegou e disse, olha, você era chamada assim, você era conhecida como uma pessoa dominante, como uma pessoa controladora, como uma pessoa, petulante, mas nessa noite, nesse dia, o Senhor, Ele está trocando o nosso nome. Nesse dia o Senhor não quer mais nos chamar por aquilo que o mundo muitas das vezes nos rotula. O Senhor, Ele quer que você reconheça a identidade que Ele tem para a sua vida. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. E é isso que Ele quer que nós entendamos. Olha, se você era está no passado. Eu quero que você olhe o tempo presente, as promessas que eu te fiz e aquilo que eu tenho para fazer com você no caminho. Sarai foi chamada por Sarai por quase 20 anos, mas Deus chegou e disse, olha, agora você não é mais Sarai, você é Sara. Agora você não é mais Abrão, agora você é Abraão. Você não é pai de um povo só, você é pai de uma multidão. Você é pai de nações. Olha isso, gente. Olha o que o Deus faz. Deus não tinha um pequeno povo, Deus tinha uma nação, e é isso que Deus quer fazer conosco essa noite. Deus, Ele cumpre promessa. Abraão, ele virou referência. Abraão ali passou a ser o favorecido de Deus, ele passou a ser pai de muitos. Deus nessa noite quer visitar o nosso passado, Ele quer quebrar cadeias, Ele quer quebrar rótulos, Ele quer quebrar paradigmas, para que a gente possa viver uma plenitude nele. Nós não somos mais escravos do medo, foi ministrado aqui. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter convicção disso. Deus perdoa aquela jovem e fala, olha, sai do passado. Deus fala para a gente essa noite, sai do passado e vem para esse tempo presente. Começa a andar no tempo de cumprimento das promessas que eu tenho para a sua vida. Sabe por que o tempo, gente? O tempo, ele não compromete a construção. O tempo de Deus, ele não compromete a construção que o Senhor tem nas nossas vidas por causa da nossa paralisação no passado. Na nossa humanidade, nós ficamos muito presos àquilo que foi construído pelos nossos pais.
aquilo que aconteceu no nosso passado, os nossos antecessores. Nós ficamos muito presos e a gente pensa assim, olha, mas meu pai fez assim, 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 e eu quero dar continuidade nisso. Não, Deus, Ele nos chamou, gente, para um cumprimento de uma missão e propósito da nossa individualidade. Deus, Ele está falando assim, olha, sai dessa estrutura do passado, sai dessa estrutura talvez de enfermidade, de repetições, para você viver uma plenitude em mim neste tempo. Deus, Ele não quer que vocês comprometam a construção que Ele tem para fazer por conta daquilo que aconteceu ontem, por conta daquilo que aconteceu com os seus pais, por conta daquilo que aconteceu com os seus avós. Deus, Ele tem algo para fazer hoje. Quando nós ouvimos a palavra de Deus falando assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou a penetrar no coração do homem aquilo que Ele preparou para você, é Deus falando assim, eu me imagino assim, na nossa humanidade, ninguém quer algo ruim. Quem pensa algo ruim? Eu não penso, quando eu penso em querer alguma coisa, eu penso algo muito legal, eu penso algo bom. Mas Deus fala assim, Rebeca, olha, na sua humanidade você está querendo algo bom, mas deixa eu repetir para você, nem olhos viram, nem ouvidos, Rebeca, ouviram, e nem chegou no coração do homem, no seu coraçãozinho mesmo, Rebeca, aquilo que eu preparei para você. Não, você está imaginando coisa boa, imaginando coisa legal, mas eu tenho algo muito melhor para você. Eu já preparei algo extraordinário que não chega ao seu pensamento. Foi o que eu preparei para você. Você não imagina, não. Esse é o nosso Deus. É por isso que eu digo, Ele tem amor muito furioso por nós. Então creia, tenha convicção nessa palavra. Vocês não conjecturam, vocês não vão conseguir imaginar aquilo que Ele preparou para a vida de cada um de nós. É isso que Ele tem para a igreja dele. É isso que Ele tem para os seus filhos. Só que Ele espera a manifestação da sua igreja. Ele espera que nós obedeçamos aquilo que Ele prometeu. Ele quer que a gente viva o processo. Podem se colocar de pé. Nós precisamos viver à altura. Viver à altura do que Deus nos chamou para viver. Eu vou repetir. O Senhor visitou a Sara. Deixa eu ler novamente esse versículo. E o Senhor visitou a Sara. E o versículo 6 diz, no capítulo 21, versículo 6 diz: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso, todos os que souberam que a Rebeca não paralisou, que essa igreja não parou, que os sonhos de Deus, ele não morreu na vida de vocês, eles rirão com vocês. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que transforma a tristeza em alegria. Esse é o Deus que transforma o nosso choro em riso. E é isso que Ele disse para mim no fim do ano: Rebeca, olha, não se preocupa não. O controle, ele está nas minhas mãos. Eu sou o Deus quem faço. Eu sou o Deus do seu tempo presente. Eu já estou lá. Eu estou lá onde você não imagina, Rebeca. Eu já fiz. Eu já fiz. Só confia. Só confia. Porque os planos de Deus, eles jamais morrem na nossa vida.
Os planos de Deus não morrem nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos obedecer. Para isso, nós precisamos confiar. Para isso, nós precisamos estar com os nossos ouvidos inclinados. E essa voz seja uma voz muito audível, para que nós consigamos captar os códigos que Ele tem para que a gente faça nesse tempo. Aguarda, espere, lança sua ansiedade no Senhor, lança fora o medo, porque é o amor do Senhor que lança fora o medo. O amor do Senhor, Ele quer nos envolver essa noite e diz: filhinha, filhinho, acalme, deixa que eu tomo conta disso. Você pode estar voltando para lugares que você não gostaria de estar. Você pode estar voltando para um lugar de dor. Mas não é a dor que você vai viver. Isso é um momento passageiro. É a sua leve, momentânea tribulação produzindo em vocês um tempo de glória. Algo muito excelente. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu pedi para as meninas cantarem uma canção. E eu quero finalizar dizendo que os planos do Senhor, eles não vão morrer nas nossas vidas. Amém? O versículo 6 diz: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Quantos creem que vocês rirão? Nós vamos rir da promessa do Senhor sendo cumprida nas nossas vidas. As nossas promessas não morrerão, porque são sonhos de Deus. Amém. Pastora Márcia chegou. Que alegria, pastora. Obrigada por compartilhar desse momento aqui, eu poder compartilhar a palavra. Os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Pode o homem, muitas das vezes, não dar nada, olhar pra gente e falar: a Márcia, mas o Senhor te chamou, Márcia. O Senhor chamou Sarai, falou para Abraão: Abraão, você é pai de um povo, mas trocou o nome dele, falou que ele seria Abrão, pai de multidões. E é isso que o Senhor tem para a sua vida, para a vida do pastor Anderson, para a vida dessa igreja. Os sonhos de Deus, eles não morrerão nas suas vidas. Amém? Vamos cantar essa canção?